Olá, alunos dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e vou auxiliá-los nessa semana no cronograma da apostila 4, atividade 2, página 10, onde vocês encontram um texto sobre quinidários ou selenterados e mais 4 questões do Vamos Praticar. Chamo a atenção que a atividade 4 é uma atividade complementar da apostila Universitário 2, página 27, exercício 3, letra A e B. É importante destacar que os quinidários também são conhecidos como selenteratos. São animais que reúnem no filo Quinidária. A maioria dos quinidários é encontrada em ambientes marinhos. E os principais representantes eu coloquei para vocês no desenho aí, ó. O primeiro são águas-vivas, o segundo, anêmonas do mar, no próximo, corais e o último, nós temos as caravelas. Continuando, nós temos aí duas formas dos quinidários, pólipos ou medusas. Os pólipos, eles vivem fixos a rochas e apresentam poucos movimentos. É o primeiro que vocês estão vendo no desenho. É o caso da anêmona do mar. Já as medusas, elas nadam livremente e possuem uma forma parecida de guarda-chuva, que é o caso das águas-vivas e da caravela portuguesa, que está no segundo desenho. Os animais desse filo, eles são conhecidos por causarem queimaduras e irritações na pele, em razão de uma célula típica que eles possuem, que são chamadas de quinidoblastos. Os quinidoblastos, eles são estruturas responsáveis pela defesa contra os predadores e também pela captura de alimento. Agora vocês vão ficar com um vídeo onde vai ilustrar um pouquinho mais a minha explicação e o texto. Vamos lá? Fala galera do Mitocôndria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje vamos começar com a matéria de zoologia, falando primeiramente sobre os invertebrados, os poríferos e quinidários. Os poríferos, também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas, surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos, que se agruparam em colônias. Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam órgãos nem sistemas, e devido a isso eles possuem um alto grau de regeneração. Os poríferos são exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, sendo que existem cerca de 200 espécies que vivem em água doce. Esses indivíduos possuem uma forma de alimentação bem peculiar, eles são filtradores. Eles não vão predar nenhum tipo de alimento, eles não vão caçar, eles vão simplesmente se aproveitar da matéria orgânica que está disponível no ambiente. Por esse motivo, eles vão possuir uma digestão que nós chamamos de intracelular. Em relação às células dos poríferos, nós possuímos 5 apenas. Como eu falei com vocês ali atrás, eles são seres extremamente simples, então possuem apenas 5 tipos celulares. O primeiro é o pinacócito, revestimento externo. O segundo são os porócitos, são células que vão formar os poros desses indivíduos. Os coanócitos, que vão fazer a parte do revestimento interno, vão ser responsáveis pela alimentação e pela reprodução. Amebócitos, que vão auxiliar na digestão intracelular desses indivíduos e na defesa contra pequenos parasitas e outros micro-organismos. E as espículas. As espículas são de natureza calcária ou silicosa. Sílica é aquele material que compõe o grão de areia. E as espículas vão dar formato e a rigidez que nós temos nos nossos poríferos. Como funciona a digestão desses indivíduos? Os poríferos, nós temos 3 regiões que nós podemos destacar neles, que é a região do corpo, que é a estrutura geral dele. Nós temos o átrio, que muitos confundem com cavidade digestória, mas aqui não ocorre nenhuma digestão, aqui é só um caminho de passagem da água para fora do corpo do porífero. E por último, nós temos o ósculo, que em latim quer dizer boca. Então, seria a boca desse indivíduo, apesar de ser um local por onde não entra nenhum tipo de alimento. O fluxo vai ser feito pela vibração dos flagelos. Assim que os flagelos, que são essas estruturas filamentosas aqui, elas batem,
a água vai sendo jogada para fora através do ósculo e vai sendo puxada a água do lado de fora. A partir do momento que ela passa pelo coanócito, nós temos uma região que é a bainha ou cone, que ela vai ser responsável por reter as partículas alimentares e jogar para dentro da célula, onde ele vai ter a digestão. Nós podemos observar como nesse vídeo que vamos ver agora. Os pesquisadores estão colocando aí do lado de fora uma tinta inofensiva para esses poríferos, porém que dá para a gente ver por onde esses indivíduos absorvem e soltam a comida deles. Eles vão perceber que colocou do lado de fora, foi absorvido e saiu desses indivíduos. E agora uma passagem rapidinha pelo percurso da comida dentro desse corpo desses indivíduos. Por onde vai penetrar pelos poros, e alguns têm mais de um canal, não é rapidinho, né? Ele vai passar por uma sequência de canais até chegar nos conócitos. Aí nós conseguimos ver aí a formação das espículas, né? Espículas se formando. E seguindo esses micro-organismos, nós vamos começar a ver aí, ó, os coanócitos até onde ele chega ali neles. Eles vão ficar retidos, como vocês estão vendo aí na bainha deles. E aquilo que não for aceito, aquilo que for excretado, né, que não for aproveitado pela esponja, vai ser direcionado para o átrio e do átrio vai ser expelido pelo ósculo. Seguindo, então, nós podemos falar da reprodução. Quando a gente fala de reprodução de porífero, nós falamos de 3 tipos de reprodução, que são 2 assexuadas e uma sexuada. Dentro da assexuada, nós temos a fragmentação e o brotamento. Brotamento é o que vocês estão vendo aí em cima. O corpo principal vai começar a gerar uma estrutura, que é o broto, que é uma maçaroca de células do próprio corpo dele, como se fosse um calombo. E assim que esse broto estiver maduro o suficiente, ele vai destacar do corpo desses indivíduos e cair no solo, fazendo com que haja o crescimento de um novo indivíduo. Assim como na fragmentação, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo. A esponja ela foi desmembrada, foi quebrada, e a partir desses pequenos pedaços, como a gente disse, eles têm um alto grau de regeneração, eles vão formar outros indivíduos através de cada pedacinho, vão reorganizar a célula. Na sexuada, a fecundação vai ser externa, geralmente, e nós vamos ter uma formação de larva ciliada após a fecundação. Esses indivíduos podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, um indivíduo produz 2 gametas, ou podem ser dioicos, ou seja, vão ter sexos diferentes. Tem um indivíduo masculino e o outro feminino. E não dá para saber qual que é só olhando. Aqui está a parte da reprodução deles, quem tiver uma dúvida dá uma pausa no vídeo para ver tudo certinho. Mas é basicamente, o espermatozoide vai no óvulo, fecundou, fez a larva fixou em um outro ambiente. Inclusive, essa larva ciliada ela é muito importante para a disseminação desses indivíduos, para eles poderem conseguir nadar e chegar em novos ambientes. E aí com vocês exemplos dos poríferos. Dá para perceber que eles têm diferenciadas formas, né, e cores, então eles não se apresentam de uma forma só, de uma corzinha só. Muito bem, então, galera, conseguimos terminar poríferos, vamos para quinidários. Os quinidários ou selenterados, eles são os primeiros animais que apresentam a cavidade digestiva no corpo. Por isso o nome selenterado, que vem de coilos, que é a cavidade, mais enteron, que é intestino. Pessoal, por que quinidário? Calma, nós vamos chegar lá. Só lembra que quinidos quer dizer que queima. Como eu falei com vocês, nós temos aqui, né, a cavidade gastrovascular, uma cavidade digestória, que é uma novidade adaptativa para esses indivíduos e que vai propiciar eles poder ingerir maior quantidade de energia, ingerir partículas maiores, o que leva a gente a perceber algo. Esses indivíduos vão ser os primeiros a fazer digestão extracelular. O que é isso? Existe uma pré-digestão no lado externo, na cavidade gastrovascular desse indivíduo, e depois esses nutrientes que já foram pré-quebrados vão ser absorvidos pelas células do selenterado. Outra coisa que a gente percebe aqui é que nós temos 2 tipos corporais diferentes nesses indivíduos, que é o pólipo, que fica fixo, ou seja, ele vai sempre estar preso a algum lugar, e ele vai estar com os tentáculos para o alto. Enquanto a medusa ela é de vida livre, ou seja, é um indivíduo que não fica preso a um substrato, não fica preso a uma rocha, a um casco de navio, ou qualquer lugar. Ela pode nadar livremente. Nós temos como células características que vai dar o nome desses indivíduos também de quinidários, que é o quinidoblasto. O quinidoblasto é essa célulazinha aí que ela tem um papel bem interessante na vida desses indivíduos. Ela vai funcionar como defesa e como forma de capturar o alimento. Essas célulazinhas, elas têm dentro delas um emaranhado de filamento urticante, ou seja, parece um chicotinho que está preso lá,
E nesse chicote nós temos veneno. Para alguns indivíduos pode matar por paralisia e outros pode simplesmente causar uma irritação. Nós temos aqui nessa célula, como vocês conseguem ver, o cnidocílio, que é essa estrutura parecendo um pelinho aqui para o alto, que quando encosta nele, né, quando o célula-enterado ele vai prender a presa ou ele vai se defender, ele vai fazer com que essa célula seja disparada e esse chicote seja acionado, dando aquela sapecada no indivíduo. Essa célula do quinidoblasto ela pode ocorrer no corpo inteiro do animal, só que ela vai aparecer em maior quantidade, ou seja, vai concentrar mais nos tentáculos. A reprodução desses indivíduos pode ser feita de duas formas, ou de forma assexuada, através de brotamento, como lá nos poríferos, ou sexuada, que pode ser uma fecundação interna ou externa, e os indivíduos eles podem ser, como a gente já disse, monóicos ou dioicos. Lembrando que monóico é hermafrodita, a mesma coisa. A sexuada está aí por brotamento, quem quiser mais detalhes é só voltar ao vídeo, está lá nos poríferos. E a sexuada, onde nós vamos ter algo que é bem parecido com as plantas que a gente já viu. Uma forma que a gente chama de alternância de gerações, onde eu tenho uma fase sexuada, com troca de gametas, e uma fase assexuada, onde o indivíduo apenas vai replicar as partes dele. Esses indivíduos, eles também são os primeiros a apresentar células nervosas, justamente pelo fato deles terem que caçar agora, eles têm que conseguir perceber o alimento e conseguir também se defender. Agora então nós chegamos às principais classes dos celenterados, que são os hidrozoários, inclusive nós temos aqui colônias de hidrozoários, né? São vários desses daqui juntos, virados de cabeça para baixo, que é a caravela portuguesa. Curiosidade que, como eu tinha falado lá atrás, as formas de pólipos são fixas. Porém, nos hidrozoários nós temos alguns deles que fazem uma locomoção bem curiosa, que é uma locomoção tipo cambalhota. Esse indivíduo vai virando o corpo dele e vai seguindo em frente, mudando de posição. Nós temos os sifozoários, cujos representantes maiores aí são as águas-vivas, e os antozoários, para quem já assistiu Procurando Nemo, é a anêmona, aquela casa lá do peixe-palhaço. Os antozoários eles podem se aglomerar, gerando coisas que nós chamamos de recifes, são os corais, que é o exoesqueleto desses indivíduos que vai ficando à medida que eles vão morrendo. Esses locais são de extrema biodiversidade, importantíssimos para o mar. E é isso. Então, galera, ficamos por aqui. Se achou legal, dá um like. Se gostou, compartilha com a galera. Passa essa informação para frente. Divulga nos seus grupos de sala, grupo de WhatsApp, de Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula. Não esquece de inscrever no canal para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Marca lá aquele sininho para você receber no seu celular ou no seu tablet o aviso de que chegou vídeo novo. Um abraço e até mais! Bons estudos, uma ótima semana. Espero que todos estejam bem. Um abraço.